Chega mais aqui agora um pouquinho. Eu preciso te contar essa história. É minha função aqui, né? Te contar histórias. Histórias da vida real. Essa aqui tá deixando muita gente com a pulga atrás da orelha. Polícia, família do rapaz de 30 anos que está desaparecido. Já faz 11, 12 dias. É o Felipe. É o seguinte, a Paloma, namorada dele, enfim abriu o jogo. Tá? A Paloma, namorada do Felipe Augusto França, de 30 anos, que desapareceu depois de um desentendimento com ela e com os primos dela. Antes do sumiço, Felipe levou uma surra dos primos dela, né? E a Thaís Travessoli ficou aqui, ó. Ó. Tete a tete. Frente a frente com a Paloma. Pode rodar. É um pesadelo isso que está acontecendo com a gente, porque tá todo mundo dizendo que a gente é suspeito, mas a verdade é que nós fomos testemunha. Essa é a primeira vez que a namorada de Felipe fala com a nossa equipe de reportagem. Pergunto o que ela sabe sobre o desaparecimento do rapaz. Eu tô muito preocupada, nervosa. Nós estávamos com ele por último. E foi por causa dessa agressão que ele teve comigo que teve essa reação dos meus primos. Mas somente isso, nada mais. Nós não temos nada a ver com o desaparecimento dele. Paloma, de 28 anos, namora com Felipe há 1 ano e 2 meses. Eles se viam praticamente todos os dias. Na madrugada em que o rapaz sumiu, ele estava com Paloma e os primos dela. Essas são as últimas imagens de Felipe França, de 30 anos, antes do desaparecimento. Uma briga acontece na rua logo após o grupo sair de uma festa em Pinhais. As agressões são entre Felipe e os primos da namorada dele. Ela volta, tenta separar, depois vai embora. Felipe segue por essa rua lateral e não é mais visto. A namorada conta que a briga começou ainda dentro do carro. Felipe teria agredido Paloma. Foi no final da festa que ele pegou o carro para a gente vir embora. Ele estava muito transtornado, muito bêbado. Até então que eu pedi para que ele deixasse que eu fosse dirigindo. Mas ele continuou me agredindo com palavras, me detonando, sabe? Eu no volante. Ele deu uma batida no volante, assim, e eu fiz assim para ele. Eu falei, sai, Felipe. Foi nisso que ele me voltou com um soco, bem no meio da boca. Ela diz que depois da briga na rua, todos foram embora e deixaram Felipe ali porque ele pediu. Ele acabou pulando do carro. Ele mesmo já abriu o carro, saiu rolando no chão, o carro parou. Até então eu fui até lá, falei com ele, conversei com ele, eu falei para ele que por que ele tinha feito isso comigo, mas eu falei para ele que eu levaria ele embora mesmo assim. E ele me tocando embora, ele falou, vaza, vaza daqui com a tua família. Cristiane é prima de Paloma. Ela também afirma que o grupo não tem nenhum envolvimento no desaparecimento de Felipe. Fui eu, o meu cunhado, primeiramente perguntar para ele o porquê dele ter feito aquilo. E daí ele levou um empurrão e já veio para cima. Estamos desesperados, estamos sofrendo ataques aí das pessoas falando que é a gente, sendo que somos inocentes. Nós sabemos disso, porque a gente em momento algum tinha o porquê de fazer isso. A gente só foi em defesa a Paloma. Sem respostas sobre o que pode ter acontecido com Felipe, a família vive dias de angústia. Dona Antônia, mãe do jovem, mal consegue dormir, só pensa no filho. Vocês não têm noção do que é a espera do dia, cada dia que passa. É um dia que se passa, mas uma noite que vem. E assim a gente fica nessa angústia, nesse desespero. Perguntamos para Paloma por que ela disse aos parentes de Felipe que voltou ao local para tentar buscá-lo. Mas em depoimento para a polícia, deu outra versão. Eu fui pressionada pelos amigos e pelos familiares dele, dizendo que eu deixei ele lá, abandonado sozinho. Mas na hora eu disse que eu tinha voltado e não achei ele, mas é mentira, eu não voltei. Até porque eu fui agredida por ele.
Então, eu fui para minha casa e eu pensei mesmo em voltar, mas eu não voltei. Segundo a polícia, a namorada apagou o histórico do GPS do celular dela e, em depoimento, não conseguiu deixar claro por que fez isso. Para a nossa equipe, Paloma nega que tenha apagado dados do celular. Não, eu não apaguei. Não apaguei, eu apenas não ativo a localização. Na minha semana inteira eu fui trabalhar, no sábado nós sabíamos o caminho. Então eu ativei o GPS no domingo à noite que eu fui procurar o Felipe com a família dele. Concluir precipitadamente que foi tentado apagar ou que se excluiu algum dado é muito precipitado nesse momento, porque não se tem um laudo oficial da perícia. A namorada diz ter esperanças de que Felipe será localizado com vida. Olha, no começo disso tudo, eu imaginava que ele estava com vergonha de ter me deixado daquele jeito, porque ele nunca me agrediu dessa forma, ainda mais na frente da minha família. E meu filho, minha mãe, todo mundo gosta dele, sabe? Eu imaginei que ele estivesse envergonhado, não quisesse aparecer ali para nós. Mas depois de tantos dias, eu nem sei mais o que imaginar. Você tem esperança de encontrar ele com vida? Eu tenho esperança dele estar vivo. Tenho fé em Deus que ele vai estar vivo, que ele vai poder voltar e falar toda a verdade. Ó, melhor coisa que poderia acontecer para Paloma e os primos é que o Felipe aparecesse vivo. Melhor coisa que poderia acontecer. E a gente torce para que ele esteja vivo. A esperança é de que ele esteja vivo. Para eles, para a mãe que está desesperada. Você imagina, você acha que essa mãe consegue dormir? Você acha que a mãe, essa mulher, a mãe do Felipe, você acha que ela consegue dormir? Ela coloca a cabeça no travesseiro, qual que é a primeira imagem que vem na cabeça dela? O primeiro nome, a primeira lembrança de mãe. Você imagina? Ela deve se lembrar de quantas vezes carregou o menino no colo. Quantas vezes ela embalou a criança para deixar de chorar. Quantas vezes ela amamentou, alimentou. Você é mãe, né? Você é mãe, você sabe disso. A gente tem que aprender a se colocar no lugar das pessoas. A gente tem que aprender. Ó, é o seguinte. Sobre os telefones, chegou para mim aqui uma mensagem, inclusive lá dos primos da Paloma, tá aqui, deixa eu ver. Diz aqui o seguinte, que dos primos, tá. Segundo o advogado, diz que apenas um primo não tem o celular. Lembra? Porque nós falamos aqui que eles falaram que não tinham celular. Agora é o seguinte, mudou aqui a história. Então é o seguinte, apenas um, segundo o advogado, apenas um não tem o celular, tá? Os outros dois, inclusive, diz que colocaram os aparelhos à disposição da justiça, da polícia para investigação. Se colocaram à disposição. A gente aqui tem que cumprir um papel, né? Um papel justo. Então nós temos que ouvir e trazer todos os lados da história. Isso é um compromisso meu, isso é um compromisso com você, isso é um compromisso do Balanço Geral, isso é um compromisso da RIC Record TV. Aqui nós fazemos jornalismo sério e com responsabilidade. Então, a informação que eu tenho aqui é que apenas um não tem celular. Mesmo assim, me desculpa, mas mesmo assim eu continuo achando estranho. Desculpa. Tá, Paloma, desculpa. Mesmo assim eu continuo achando estranho. Obrigado, Paloma, por atender a nossa equipe de produção e conversar aqui em primeira mão com o Balanço Geral. Agora eu queria que você prestasse atenção. A Paloma também falou pra gente sobre o relacionamento dela com o Felipe.
Mas um detalhe. Gente, não é nenhuma acusação, tá? Não estou aqui acusando ninguém. Não estou aqui acusando ninguém. Mas eu vou pedir para que você preste bastante atenção na maneira que ela falou. No tempo verbal. A polícia faz muito disso. A doutora Márcia sabe disso, já está me olhando aqui. Roda. A gente se dava muito bem mesmo. Nosso namoro era bem legal. Gostava muito dele, muito mesmo. A gente se amava num ponto bem diferente. A gente falava para todo mundo que nunca tinha encontrado alguém assim. Mas nas brigas também era muito agressivo, sabe? Quando a gente brigava, ele era muito agressivo comigo, mas ele nunca chegou a me dar um soco no meio da cara. Eu não quero comentar nada, não quero dizer nada. A senhora tem alguma coisa a dizer, doutora Márcia? O problema dessa história é eu disse, eu não disse, eu fiz, eu não fiz. Quer dizer, o vai e vem da verdade é um problema, né? Quer dizer, quando as pessoas começam a falar uma coisa, depois dizem outra, quando as pessoas estão numa situação, depois outra, isso fica muito difícil assim de se levar isso para gera muita desconfiança, né? Claro, nós queremos que realmente esteja vivo e bem, né? Mas quando ela fala, ela dá a impressão que ela já se despediu, né, Jason? É essa a impressão que a gente ficou, né? Infelizmente. Ó. A Daniela Miller está dizendo aqui no YouTube, como arruma um tempo para brigar? Vão ler um livro, estudar, fazer algo de bom. Meu Deus do céu. Norberto, ela deletou as mensagens no celular dela e os outros primos dizem que não tem celular. História mal contada. A Beatriz, inocentes, por quê? Porque não estão ajudando eles a procurar o Felipe? Se são, ela está colocando aqui essa questão. Se são inocentes, por que não estão ajudando a procurar o Felipe? Aí o Romildo Diniz, inclusive, diz assim, orientação jurídica, provavelmente numa resposta a esse comentário. Se amoldando, né, a investigação, mas enfim, o importante seria, e o foco é, que o Felipe retorne vivo, que se tenha uma resposta, porque também não tem coisa pior para uma mãe ou para um familiar não ter uma informação certa, né? A dúvida, ela gera muito mais problema, né, Jason? Tá certo, doutora. Nós seguimos acompanhando esse caso muito de perto. Gente, nós temos muito cuidado, eu tenho muito cuidado aqui, eu não quero fazer nenhum tipo de acusação, nós não temos, nem podemos fazer isso, né? Nós trazemos os fatos, nós damos voz a quem é de direito, nós damos voz a quem é de direito, né? Demos voz à família do Felipe, há uma busca desesperada para achar esse homem de 30 anos, que é pai, que tinha ido a uma festa, né? O que aconteceu com ele? Nós temos uma mãe sofrendo e nós temos do outro lado pessoas que estiveram com ele antes do desaparecimento dele. E a gente traz aqui os fatos, né? E a Paloma, se quiser voltar a conversar conosco, né? Os primos, se quiserem conversar com a gente, com a nossa equipe, nós estamos à disposição. O que nós não podemos esquecer é o seguinte, é que temos uma mãe desesperada, que não dorme há 11 dias, indo para 12, que não sabe onde é que está o filho. Esse é o ponto cruel e triste, mais triste dessa história. A gente segue acompanhando essa história aqui no BG, assim que tiver fato novo eu trago para você.